Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, 14 de novembro do ano de 2016. Está no ar mais um Debate do Povo, pela Rádio Povo CBN, frequência 95.5 FM e pela AM 1010. No dia 12 de novembro de 2015, portanto há um ano, acontecia a maior chacina registrada na história do Ceará. Em uma noite foram assassinadas 11 pessoas e outras 7 ficaram feridas. O caso ficou conhecido como Chacina de Messejana ou Chacina do Curió, referência à região de Fortaleza, onde aconteceram os ataques. As vítimas eram jovens do sexo masculino, a maioria com idade entre 16 e 19 anos. Dos 11 mortos, 3 tinham passagem pela polícia por crimes leves, como ameaça ou infração de trânsito. Depois de uma investigação da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança, o Ministério Público do Estado denunciou 45 policiais militares, sendo 2 oficiais. A Justiça aceitou as denúncias, excluindo apenas um oficial. Estão presos preventivamente 44 policiais militares, aguardando o andamento do processo. Depois de um ano, como está esse caso? É sobre isso que nós vamos falar agora aqui nos estúdios da Rádio Povo CBN, na Avenida Aguanambi 282, com o promotor Marcos Renan. Ele é titular da primeira promotoria do júri da comarca de Fortaleza, que está acompanhando esse caso e que foi responsável pelo pedido de denúncia dos policiais. Felipe Dávila, que é advogado da Associação dos Cabos e Soldados Militares do Estado do Ceará, e o repórter Tiago Paiva, da editoria de Cotidiano do Jornal Povo, um dos jornalistas aqui da casa que cobriu o caso. A produção do programa fez convite a pessoas da comunidade. Algumas delas disseram que não participariam por questões de segurança e afirmaram que estariam sofrendo coação, mas também não explicaram de onde partiriam essa coação. O fato é que as pessoas que poderiam participar aqui representando a comunidade recusaram o convite. Pois bem, o ouvinte pode falar com o programa pelo telefone 3066-4030, 3066-4030, WhatsApp 981665589, vou repetir, 981665589, e no YouTube você pode ver a gente ao vivo pelo canal Povo Online. Quero dar boa tarde aos ouvintes, aos participantes, e queria começar com o promotor Marcos Renan, que acompanha esse caso desde o princípio, para que ele nos dissesse como está o caso agora e qual poderá ser a sequência deste caso. Bom dia a todos, inicialmente, meu cordial bom dia ao Plínio Bertoloso, presidente desta mesa, ao doutor Felipe Dávila, representante da Associação de Cabos e Soldados do Estado do Ceará, ao jornalista Tiago e, enfim, aos ouvintes da rádio O Povo CBN. Bom, de princípio, quero fazer apenas uma análise superficial, embora já seja de todos sabido, o Ministério Público do Estado do Ceará, especificamente no dia 14 de junho de 2016, a partir de uma investigação que chegou ao seu conhecimento e da qual também fez parte, cuja investigação restou conduzida pela Delegacia de Assuntos Internos, a DAI, que é vinculada à Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Estado do Ceará, ofertou perante o juízo da primeira vara do júri da comarca do Estado do Ceará uma denúncia contra 45 policiais militares, imputando-lhes a prática de crimes de homicídio, de lesão corporal de natureza graves e tortura. A denúncia restou recebida pela junta de juízes, com um órgão colegiado, o juiz da primeira vara do júri, por extrema responsabilidade, por excesso de cautela, teve a iniciativa de pedir ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que nomeasse uma comissão especificamente de juízes para acompanhar, para presidir, para processar esse processo. E assim foi feito. Esses 3 juízes, portanto, receberam a denúncia e decretaram as prisões preventivas dos 44 policiais que hoje integram o polo passivo da relação processual. Essa mesma junta, no entanto, rejeitou
a denúncia e também negou o pedido de prisão preventiva formulado em desfavor de um oficial da Polícia Militar. E desta decisão, especificamente nesse ponto, nessa particularidade, o Ministério Público já interpôs um recurso em sentido estrito que já se encontra distribuído para a terceira Câmara Criminal do Estado do Ceará, sobre a relatoria do juiz convocado Antônio Pádua Silva, no sentido de que a decisão judicial nessa particularidade seja desconstituída para que o oficial integre, como assim entende o Ministério Público, o rol dos acusados. E o processo, respondendo objetivamente à sua pergunta, se encontra com a sua instrução já iniciada. Duas audiências já foram realizadas, com oitivas de vítimas e testemunhas, e duas outras audiências já se encontram designadas para os próximos dias 18 e 25, para o restante da ouvida das testemunhas arroladas na denúncia e de uma dentre as 7 vítimas sobreviventes, esta faltante à audiência próxima passada. De modo que o processo está tendo o seu curso normal, seu curso regular, como dentro dos prazos previstos na legislação processual penal, e cremos nós, do Ministério Público, que a partir do dia 25, a instrução criminal já estará encerrada em relação ao Ministério Público. Em pós, é certo que a junta de juízes haverá de designar novas audiências, porque dos 64 advogados que patrocinam os interesses dos 44 policiais, são 64 advogados habilitados nos autos, apresentarem suas respectivas defesas um total de 186 testemunhas. Então, a partir do dia 25, restarão designadas audiências para a oitiva dessas testemunhas arroladas pelas respectivas defesas dos acusados. Em síntese, é isso. Promotor Marcos Renan, só uma pergunta um pouco mais técnica, o Felipe também pode intervir, mas é o seguinte: o procedimento, enfim, a polícia fez a investigação e encontrou indícios desses crimes com relação a esses policiais que estão presos. Esse processo é enviado ao Ministério Público, que também observa que ali existem elementos comprobatórios que esses crimes foram cometidos por essas pessoas, e aí faz a chamada denúncia à Justiça. Exatamente. Aí a Justiça faz uma outra análise, e aí, se ela julgar que os procedimentos estão corretos, enfim, existem indícios ou provas ali, ela aceita essa denúncia. Aí esse processo vai a julgamento. Sim, foi isso exatamente o que ocorreu. O Ministério Público só queria fazer um resumo da para Delegacia de Assuntos Internos, vinculada à CGD, uma investigação que deu origem a esta denúncia, que foi submetida a uma junta de 3 juízes, que recebeu a denúncia e, para além disso, também decretou a prisão preventiva dos denunciados. Ok, eu queria ouvir agora, então, o advogado da Associação dos Cabos e Soldados Militares do Estado do Ceará, o Felipe Dávila. Vocês representam quantos dessas pessoas que foram denunciadas, desses militares? São 8 policiais ao todo, Plínio. Boa tarde a todos. E o argumento dos advogados é mais ou menos parecido de todos, ou você não pode falar pelos outros? Não posso falar pelos outros, né? Mas assim, Plínio, é importante pontuar. Boa tarde, doutor Marcos Renan. Boa tarde ao Tiago, aos nossos ouvintes. É importante pontuar, Plínio, que nos causou desde o início muita estranheza todo esse processo, porque o nível de sigilo que foi colocado nisso, quando de inquérito policial ainda, foi algo que não teve precedente entre todos os advogados de 30 anos de carreira, de 20 anos de carreira, não teve precedente no nível de sigilo isso que bom houve. Ou ruim? Isso foi péssimo para a defesa. Ok. Porque a defesa... Porque normalmente a queixa é ao contrário, né? Que há excesso de até divulgação. Até para a gente ter acesso aos autos, para eventualmente saber se um cliente que acompanhávamos era ou não era investigado, era difícil. Porque, mesmo constando nos autos de procuração, mesmo as delegadas sabendo quem éramos, porque os advogados são habituais de atuarem naquela delegacia, conhecidos de todas, mesmo com toda essa situação, era um nível de dificuldade
impressionante para se obter acesso a qualquer informação. Qualquer informação, mesmo as provas já produzidas nos autos. Isso foi o primeiro ponto que nos causou muita estranheza, porque nós achávamos e continuamos achando que era desnecessário aquilo em relação à defesa dos supostos investigados que agora são acusados. Posteriormente, o processo virou a denúncia que o Dr. Marcos Renan relatou e foi recebido na Justiça. Eu acho interessante pontuar, Plínio, com relação ao recebimento da denúncia, que houve uma das pessoas que teriam sido denunciadas, a denúncia foi rejeitada em relação a ele. A um oficial. A um oficial. E a junta dos 3 juízes, que foi constituída para julgar este caso, diz o seguinte, que ausentes os indícios de autoria, justa causa, em relação ao referido oficial. Veja bem, mas ele diz que entre a conduta deste oficial, ele não esteve presente quando das ocorrências dos crimes, nem há indícios de que tenha aderido às condutas dos demais réus. Ora, veja bem, o que é que nós entendemos? Nós entendemos que, num caso como esse, em que você tem 45 pessoas denunciadas, você ter só uma que não tinha a intenção, é de se estranhar. Na realidade... Eu posso fazer logo uma parte? Sim, pode. Me permita, com todo o respeito que me merece o doutor depois você advogado, pode voltar, Felipe, o argumento, a meu sentir, com data máxima vênia, é frágil e insubsistente. É de uma pobreza franciscana, me permita, com todo o respeito que ele me merece. A investigação foi feita de forma muito criteriosa, muito parcimoniosa, muito científica, e se o processo estava sob sigilo, era por ordem judicial. Não seria conveniente que se empregasse ou se oferecesse às partes, aos advogados, aquilo que estava sob sigilo, mas sob o manto de decisão judicial. Então, e essa fase já passou. Nós não estamos mais em fase de inquérito policial. Doutor, mas é importante a gente pontuar esses fatos. Isso já foi... Isso é importante pontuar para que as pessoas entendam o que resta apurado durante uma investigação criminal. O Ministério Público não está adestrito sequer à capitulação jurídico-penal emprestada pela autoridade policial. Portanto, o que já ocorreu na investigação é fato passado e que não mais interessa. A instrução já teve início, os juízes receberam a denúncia, decretaram a prisão preventiva e o fizeram com muita técnica processual. Entendemos, data máxima vênia, que não, investigação, rediscutir matéria que não foi discutida na fase de inquérito, eu acho isso insubsistente. Ok, vamos só ouvir aqui o... Deixa eu só complementar rapidamente. Só um detalhe, eu queria só observar uma coisa. Rapidamente. O doutor achar estranheza, para usar aqui entre aspas a palavra dele, né, que não há esse precedente, pelo contrário, no Brasil todo se produz investigação de forma sigilosa quando a parada por decisão judicial. Defesa, não em relação aos advogados. Não em relação aos advogados, para ter acesso aos autos. Os advogados têm as suas prerrogativas previstas no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, mas de forma limitada. Não é de forma absoluta. A defesa e o contraditório só é previsto durante a instrução criminal. Não há nenhum doutrinador no Brasil, não há nenhuma jurisprudência nacional que permita contraditório em sede de inquérito policial. O contraditório e a ampla defesa são exercidas e isso é previsto constitucionalmente durante a instrução. Deixa eu só ouvir o Felipe. Eu quero terminar aqui, é o seguinte. Agora eu queria, Felipe, que além dessa questão, se você fosse... O doutor disse que a questão disse que foi franciscana a questão que eu coloquei. Eu vou dizer aqui que o artigo 41 do Código de Processo Penal diz o seguinte: a denúncia ou a queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Veja bem, quando eu digo com todas as suas circunstâncias, eu quero dizer, o legislador está dizendo, diga, senhor promotor de justiça, qual foi o fato determinado e específico da conduta do agente que disse isso, tanto disse com todas as letras, tanto disse de forma com proficiência que a junta de juízes a recebeu. E em relação a um dos acusados, entendeu a junta de juízes que não havia indícios
fortes e suficientes da autoria dele. O Ministério Público entendeu de forma diversa, tanto é que interpôs um recurso Eu só queria deixar o Felipe concluir essa intervenção dele, senão não é justo. É nesse sentido. Não, mas deixa ele concluir, depois eu queria... Ok. Deixa o Thiago. Então, eu queria perguntar ao senhor falou que a defesa tem que ter direito, tem que ter acesso aos autos. Isso na fase de investigação, de levantamento de provas, aí tem alguma legislação sobre isso? Nós não estamos falando de produção de contraditório em termos de inquérito policial, isso é relevante, não é franciscano, não. Isso é relevante sim, porque quando a defesa acompanha desde para o esse caso específico, sim, porque o fato já está judicializado. Os autos já estão em fase de instrução e julgamento em juízo. É sobre todo só queria ver se a gente vem. Não, eu não vim aqui debater prova de processo, não. Eu pensei que eu vinha debater aqui violência urbana, violência praticada por policiais militares. Agora, discutir matéria fático-probatória dos autos. Penso eu, com todo respeito, me permita, não vejo aqui o cenário próprio e nem o fórum competente para isso. Se for para discutir matéria probatória, o debate não é aqui, é em juízo. Marcos Renan, deixa eu só dizer uma coisa. Eu pedi para a produção do programa avisar qual era o debate, eu suponho que tenha sido feito, inclusive as pessoas que estariam na mesa. Então eu creio que... Sim, mas não para discutir matéria fático-probatória produzida no inquérito e produzida na fase de instrução criminal. Doutor, é só um arremate sobre para ver se a gente vai para frente, porque de fato é uma questão, enfim, que se diz o que nós entendemos, é que justamente o que foi que houve. Não houve a descrição. Por isso também que nós recorremos, não só o Ministério Público recorremos em relação aos policiais que foram recebidos a denúncia. Mas tudo bem. Mas o que eu queria saber... Eu desconheço esse recurso. Por exemplo... Habeas corpus, nós entramos com habeas corpus. Não é uma pessoa que está sendo acusada, são 40 Exatamente. O problema é justamente você faz referência a uma pessoa. Vamos lá. Qual é o problema? É que eu denuncio 44 pessoas... 45, na verdade. 45 são denunciados. Exatamente. Todos os 45 são denunciados por um rol de crimes. Não é assim, o cara que passou perto do local do acidente, o outro que que a câmera filmou, ou o outro que participou dando cobertura. Não, todos eles estão denunciados pelos crimes de homicídio duplamente qualificados e consumados, em número de 11, modalidade tentada em número de 3, incidência de qualificadores de tortura psicológica, ou seja, os indivíduos, é impossível que 45 pessoas tenham cometido, todos eles, o mesmo fato. Ora, no Carandiru mataram mais de 100 presos e foram mais de 100 denunciados. Como é que é impossível 44 PMs matarem? Como é que o indivíduo... Porque foi um massacre, né? Aí o que acontece? Aí eu tenho que ter o que se chama de liame subjetivo. Onde é que está a impossibilidade disso? Eu tenho que ter o liame subjetivo para ligar aquela conduta do indivíduo ao fato que ocorreu. Mas a justiça aceitou esses argumentos. Ok, né? A justiça aceitou esses argumentos. Vamos dizer que a polícia está recorrendo por isso. Mas aí porque entendemos que houve equívoco nesse sentido. Agora, doutor Felipe, vamos até dessa discussão também com relação à cisão do processo. Alguns advogados entraram... Restou indeferida. Por que, nesse caso, é um crime cometido em concurso, como dizem, né? O senhor deve saber. A denúncia, exato, é a concurso de agentes. Pronto. Por qual motivo, então, que a defesa pede, não sei se foi o caso dos a individualização desse processo, a cisão do processo? É porque eu não tenho como me defender daquilo que é imputado coletivamente. Claro que tem. Como é que eu vou defender? Ora, veja bem, eu tenho um cliente que apareceu... dele na parte em que a imputação é feita a ele. Eu tenho um cliente que apareceu na base do crack, que está respondendo tal qual o indivíduo que puxou um gatilho. Porque ele está respondendo... Sem que eu tenha demonstrado qual o liame subjetivo entre a conduta de estar lá ou não. Fazer só um esclarecimento. O Código Penal de 1940, ele equiparou as várias condutas do crime, né? Portanto, não fazendo distinção entre coautores e partícipes. De modo que coube a doutrina fazer a separação entre coautoria e participação. E a reforma produzida no Código em 1984, terminou por reconhecer que essa distinção estava correta. Tanto é que na exposição de motivo do Código, isso é bem clara, de uma leitura, qualquer pessoa não precisa ser bacharel em direito, não precisa ter proficiência acadêmica jurídica. De modo que os críticos dessa teoria optaram por adotar, né? E fizeram isso nos 2 parágrafos do artigo 29 do Código Penal. Ou seja, o legislador brasileiro adotou a teoria unitária ou monista da ação penal. Diz o seguinte:
quem de qualquer modo concorre para a prática do crime incide nas penas a ele combinada, vírgula, na medida de sua culpabilidade. Ok, é a demonstração dessa culpabilidade que nós estamos questionando. Cadê o exame subjetivo para ser feito em juízo, não é aqui nesse debate. Não, doutor, mas veja, a sociedade quer esclarecimentos. Nós vamos discutir violência urbana. Quem desejar esclarecimentos maiores, basta ter acesso aos autos são públicos, hoje compostos por 16 volumes. Renan, deixa eu só... Com licença, só para esclarecer, eu tenho que defender aqui essa acusação que ele fez ao Ministério Público. A peça do Ministério Público restou elaborada em 67 laudas, individualizando a mais não poder a conduta de cada um dos acusados. Essa individualização foi feita. Está feita dentro da denúncia em 67 laudas. Eu queria ouvir, então, o Felipe. O que nós entendemos, Plínio, quando essa individualização está feita se eu pegar no processo, veja bem, eu pego a denúncia vem, ponto 124, ponto 125, ponto 126, aí ela vai. Ela foi então tão didática que dividiu todas essas fases em episódios. O fulano de tal, no ponto 128, não vou citar nomes. Fulano de tal. Doutor, me permita, essa discussão aqui me parece, ela é inócua. Quem tem que apreciar esses argumentos do doutor é o Tribunal de Justiça, se a denúncia é ou não inepta. Eu sei que é isso, mas Renan, por favor, deixa o advogado. Tudo bem. Não, tudo bem, mas enfim, o debate é assim, a gente tem que falar e ouvir um pouco. Doutor, só para tentar fechar aqui rapidamente, eu vou exemplificar por que é que a defesa entende que está errado como foi feito. O fato da gente defender que está errado não quer dizer que o trabalho do Ministério Público está errado ou que da Justiça está errado, não. É o papel da defesa. É o papel da defesa elencar uma tese. E é a tese que a gente quer que seja vencedora. Então okay? se o senhor está dizendo isso só a título ilustrativo, vale o que o senhor disse aí, está valendo. Então. Vamos lá, não. Conclua, Felipe, por favor. Então, você tem, por exemplo, um ponto dizendo que o indivíduo fulano de tal passou com um carro, placa tal, no horário tal, próximo ao local onde foi praticado o crime. Portanto, fulano teve participação nos objetos dessa denúncia. Gente, pelo amor de Deus. Porque o carro do sujeito passou, foi fotografado no fotossensor. A tantos quilômetros do fato, ele participou do fato? Eu tinha que ter... Olha, me permita mais uma vez intervir. O doutor está lendo só parte do que ele entende que é devido. Tem que ler isso aí no contexto todo dentro da denúncia. Para você entender essa colocação do Ministério Público, tem que ler a denúncia no todo. Você não pode pegar só o periférico ou extrair, pinçar a frase que ele entende que é devida. E repito, quem deve dizer se essa denúncia é ou não inepta é o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Nós sabemos disso, mas nós não vamos tomar o papel da Justiça, mas podemos questionar a Justiça. Claro, veja bem, Plínio, no Brasil, nós somos signatários da Convenção Americana de Direitos Humanos, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Política, tá certo? Por isso mesmo que não é, por ser signatário desses pactos, é que não pode haver agentes do Estado de forma beligerante em busca de um justiçamento, de uma vingança, praticar o que resta hoje classificado e conceituado como a maior chacina já registrada na história do Estado do Ceará. É por força exatamente desses pactos que o doutor está elencando. Renan, eu também acho, doutor, por exemplo, é a minha opinião pessoal, que o Estado não pode constituir 12 promotores para só um caso e 3 juízes, quando 28 policiais até agora foram mortos, até o dia de ontem. Mas é isso aí. Né? E aí nós não temos apuração e informação? Não, mas vamos formar uma comissão de juízes e promotores para apurar quem... Não tem. Quer dizer, como não tem? Se trata do Estado apurar onde é fácil tem que o fez e o fez por excesso de cautela e por extrema responsabilidade. Porque, qualquer policial militar que você queira hoje prender no Estado do Ceará, hoje, e você disser assim, eu quero prender fulano, em 48 horas, quem quer que seja ele, não tem perigo dele não ser achado. No máximo. No máximo. A coisa mais fácil que tem. Veja bem, o que tem? Você traz isso como fundamento para prender indivíduos que são facilmente achados, indivíduos que, ao contrário do que a sociedade acha, são extremamente oprimidos pela circunstância em que vivem dentro da instituição militar, extremamente atrasada, extremamente retrógrada, extremamente praticante de atos que hoje seriam considerados, na vida civil comum, bullying, seriam considerados assédio moral, tá certo? Indivíduos que têm as suas vidas marcadas pelas chagas de uma sociedade doente e que está quebrando lá na ponta.
Quem aponta é o policial. Agora, Felipe, com relação a isso, Entendeu? demorou A gente, mais. eu acho o seguinte, seguinte, isso não, Felipe, mas isso não justifica uma ação. Veja bem, eu estou me controlando, que eu permiti o debate e ficar agora, calado. Demorou 300 dias até que esses policiais fossem efetivamente presos, apesar de já existir esses fortes indícios, enfim, a CGD já confirmava que teria sido praticado por policiais militares. Esse prazo foi até, no mínimo, razoável, né? Esse é o problema. Você passou 300 dias para chegar e mandar prender os policiais e você não teve um fato concreto em 300 dias que pudesse imputar risco à sociedade por esses policiais estarem soltos. Tanto teve que eles estão presos por uma decisão judicial ratificada por 3 juízes, porque presentes, não esses argumentos que o doutor citou, mas sim os pressupostos elencados do artigo 312 do Código de Processo Penal. Eu vou fazer o primeiro intervalo dos debates do Povo de hoje. Nós estamos conversando com o promotor Marcos Renan, titular da primeira promotoria do júri da cidade de Fortaleza, que é responsável por esse caso que ficou conhecido como Chacina de Messejana. Foi a promotoria que pediu a denúncia aceita pela Justiça de 45 policiais militares, com Felipe Dávila, que é advogado da Associação dos Cabos e Soldados Militares do Ceará, e com o repórter Tiago Paiva, da editoria de cotidiano do Jornal Povo, um dos jornalistas que está cobrindo ainda este caso. Então vamos lá, voltamos com os debates do Povo. Nós estamos conversando hoje a respeito de um ano da chamada Chacina de Messejana, quando 11 jovens foram assassinados nesses bairros, o bairro Curió e Messejana, e esse crime resultou na denúncia e na prisão preventiva de 45 policiais militares. Estamos conversando com o promotor Marcos Renan. Ele é do Ministério Público, titular da primeira promotoria do júri da comarca de Fortaleza, que acompanha este caso desde o princípio. Felipe Dávila, advogado da Associação dos Cabos e Soldados Militares do Estado do Ceará. E o repórter Tiago Paiva, da editoria de cotidiano do Jornal Povo, um dos jornalistas que está cobrindo esse caso. O ouvinte pode falar pelo telefone 3066-4030, WhatsApp 986665589 e no YouTube pelo canal Povo Online. Eu só queria ler rapidamente aqui, Tiago, antes de passar para você fazer a pergunta, 2 ouvintes, né? Um se queixando, a Maria Isabel do Dionísio Torres, que o debate um não deixa o outro falar, e está complicado, e de fato é difícil para quem está do outro lado ouvir, e o Alexandre Aldeota, que está dizendo que eu estou sendo parcial, que eu não estou deixando o advogado... Ele deixou o advogado... o Renan não, o advogado é o Felipe. Agora eu não sei de quem que ele está se queixando, esclarecer o caso, no mesmo tempo da parte contrária. Alexandre, nós demos uma conversada aqui no intervalo, vamos ver se a coisa entra nos eixos agora, viu? Mas eu vou passar para o Tiago fazer a pergunta. Eu vou só concluir. Mas faz um resuminho do que a gente estava conversando para o ouvinte que ligou agora a rádio entender. Nós estávamos discutindo aqui sobre a questão das condutas individuais dessas pessoas que foram denunciadas. Ok. E que nós entendemos, enquanto defesa, que essas condutas não foram devidamente discriminadas a ponto de eu encontrar o liame subjetivo, ou seja, eu encontrar exata e precisamente qual foi a conduta daquele indivíduo que foi denunciado. Ok? E eu ia dizendo que o Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Política, e entre essas convenções, esses instrumentos internacionais aos quais eu me refiro, existe um tópico que diz lá, o seguinte: a denúncia ela deve ser circunstanciada, minuciosa, tá certo? Descrevendo exatamente o fato ocorrido com fidelidade, né? Então, assim, o que a gente chama de denúncia genérica é eu pegar todos os agentes, os 45, e colocar todos no mesmo concurso de crimes. Que aí nós entenderíamos que Mas não foi isso que ocorreu. Renan, só um minutinho, deixa ele continuar, depois eu passo, aí você pode anotar e rebate, por favor. E aí nós entendemos que esse concurso, né, que é o ponto 220 da denúncia, veio com a descrição de todos os agentes cometendo o mesmo tipo penal. Então, por isso, principalmente por isso, nós entendemos que não tem como 45 indivíduos, sem ter sido demonstrado, na opinião da defesa, legitimamente o liame subjetivo, essa conduta. Ou seja, essas 45 pessoas cometeram exatamente a mesma conduta penal, ou seja, eu demonstrei o liame subjetivo, nós entendemos que não. Essa é a visão da defesa, que nós entendemos que não. Ok, é isso, Felipe? Podemos passar para o Marcos? Não, Se essa é a visão da defesa,
me parece que está muito facílimo até, a defesa desconstituir a denúncia ministerial e convencer o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará a tê-la e a declará-la como inepta. Se é tão simples como descreveu Sua Excelência, o doutor advogado, a defesa vai usar aqui um termo mais chulo, mais corriqueiro, vai deitar e rolar. Então, não vejo por que a preocupação dos acusados, né, com esta denúncia, já que, repito, segundo a defesa, ela padece, né, não obedecer aos requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Evidentemente que o Ministério Público pensa diametralmente oposto, enfim, não aceita, entende que o doutor está no exercício do papel dele, como ele disse no início, né, e está fazendo esse exercício de pirotecnia diversionista, né, com essa fala de que a denúncia é inepta, quando até agora a denúncia foi recebida. Quem tiver a oportunidade de lê-la vai constatar que ela foi feita com muita proficiência acadêmica, em cima de dados científicos. Eu já tive a oportunidade de dizer, e não é despiciendo que eu repita, essa investigação foi produzida de uma forma muito proficiente, muito acadêmica, parcimoniosa. Essas delegadas de polícia que presidiram, que estiveram à frente dessas investigações, produziram um trabalho de nível técnico-científico. Eu adianto até que a prova testemunhal arrolada nesta denúncia, de que é objeto deste debate, ela é até supletiva, secundária. A prova principal de que dispõe o Ministério Público é a prova científica. Ok, Felipe, Tiago. Tá, okay. Vou perguntar ao promotor, até para aproveitar o gancho da investigação da CVD. Eu gostaria que você estivesse para o Felipe. Para o Felipe? Depois a gente volta para o Felipe, porque senão fica o... Tudo bem, que a estratégia Os ouvintes estão se queixando aqui que o Felipe fala do Felipe, pouco. Do promotor, o Felipe também responderia ao final, mas enfim. Que a estratégia da defesa tem sido demonstrar que os policiais, no caso defendidos pelo senhor, não sei se dos outros também, não estiveram nos locais de crime que o Ministério Público fez para tornar a denúncia mais fácil de ser entendida. Elencou 9 episódios, separou por eventos, enfim, da chacina, e esses episódios têm locais fixos. Isso. E aí a defesa tem se esforçado no sentido de mostrar que os policiais não passaram por esses pontos com base no próprio mapa feito pelo Ministério Público. Nós fizemos o nosso próprio mapa, né? Exatamente. Não, aliás, localizando os policiais em locais diferentes dos pontos. Nesse sentido, o que a defesa entende é que não houve a participação efetiva desses policiais nos homicídios, nas tentativas, enfim? Com absoluta certeza, não houve participação efetiva da forma como está colocado na denúncia. De nenhum dos que estão presos? Provavelmente não posso afirmar pelos que eu não estou defendendo. Dos que eu estou defendendo, absolutamente tenho certeza e convicção de que não o fizeram. Né? Algum dos que o senhor defende estava de serviço naquela noite? Tem policial que estava de serviço. Porque, por exemplo, o que costumou ocorrer foi o seguinte: quando houve o fato da morte do policial, muitos policiais se deslocaram até o local para prestar solidariedade. Esse é um movimento comum. Isso acontece em todo, não é específico de policial militar, não. Quando se mata qualquer pessoa, qualquer ser humano, em respeito àquela pessoa, é comum que outros seres humanos compareçam até o local onde o fato ocorreu, para prestar solidariedade à família, enfim, se inteirar sobre o caso. Foi o que aconteceu. Né? Então, diversos policiais, de serviço ou não de serviço, compareceram para prestar solidariedade àquele indivíduo que havia falecido. O que a gente percebe é que associou-se o fato de um indivíduo ser policial e ter comparecido àquele local a ser autor de um crime, ou coautor de um crime, sem que efetivamente houvesse uma prova cabal, inexorável daquele fato. Quanto ao que o doutor falou, do show de pirotecnia e de que a defesa vai, com a data máxima venha, deitar e rolar, eu costumo não fazer juízo de valor dessa natureza, porque o Tribunal do Júri é soberano. Eu, na verdade, recebo com muita serenidade isso, porque quando a gente está diante de circunstâncias que sabe que está defendendo uma coisa que está correta, que está
coerente com a prova, né, real que você vai produzir, você fica tranquilo. E nós estamos muito tranquilos no sentido de que sabemos que a prova técnica produzida é frágil. Eu posso, sim, ter a informação de que tinha uma viatura a hora tal, próximo do local do crime. Eu posso, sim, ter a informação de um carro de um policial, Felipe, que esteve próximo. Frágil, por que a justiça aceitou? Tá. Aí são os critérios de conveniência que os juízes fizeram, né? Valoraram a prova e entenderam que ali... Juiz não, foram os juízes. Três juízes. São três juízes que foram designados pelo Tribunal de Justiça através de uma portaria para compor esse caso. Então foi um entendimento daqueles 3 juízes de receber. Não quer dizer, Plínio, com absoluta certeza, que 3 indivíduos não podem estar errados. Às vezes a humanidade toda está errada. Recentemente a gente viu aqui uma eleição que duvidosa, no mínimo, né, nos Estados Unidos, e é uma coletividade, quase 50% do eleitorado americano. Será que estão certos? Às vezes a coletividade inteira está cega, né? Mas quem está alertando que os outros estão cegos, não adianta, porque ninguém tem como ver, né? Vai, Thiago. E a pergunta que eu gostaria de fazer ao Dr. Marcos Renan, está falando da investigação da CGD, das delegadas, enfim, ao final da investigação, a CGD indiciou 38 policiais por, acreditar que havia indícios suficientes para indiciar esses 38. O Ministério Público ofereceu denúncia contra 45. E aí eu pergunto ao senhor, que indícios foram esses que a CGD não vislumbrou suficientes para oferecer, para indiciar esses policiais, que o Ministério Público enxergou ao oferecer essa denúncia? Eu disse no início da minha fala que o Ministério Público não está adstrito à classificação jurídico-penal emprestada pela autoridade policial dos fatos que apura. O Ministério Público não está vinculado ao relatório produzido pela digna autoridade policial. O Ministério Público não está necessariamente vinculado, atrelado, laçado sobre quem restou ou não indiciado. Uma vez recebido o procedimento inquisitorial, o Ministério Público tem a autonomia, tem a independência funcional de, entendendo que mais outras pessoas, para além daquelas que foram indiciadas, contra elas oferecer a respectiva denúncia. Eu preciso fazer mais um intervalo nos debates do povo de hoje. Nós estamos conversando sobre um ano que se passou da chamada chacina de Messejana, quando 11 pessoas foram assassinadas em uma única noite. E o resultado disso é que há 45 policiais militares presos, 44, né? Foram pedidos 44 policiais militares presos, acusados de terem participado de alguma forma dessa chacina, segundo o Ministério Público, e a aceitação da denúncia pela Justiça. Estamos conversando com o promotor Marcos Renan, titular da primeira promotoria do júri da comarca de Fortaleza, Felipe Dávila, advogado da Associação dos Cabos e Soldados, e com o repórter Tiago Paiva, jornalista do Jornal Povo, que está cobrindo este caso. A gente volta já já para concluir os debates do povo. Olá, voltamos com os debates do povo. Estamos conversando hoje sobre a chamada chacina de Messejana, que completou um ano, e que hoje estão, para resumir, existem 44 policiais presos preventivamente, policiais militares, acusados de terem participado de algum modo dessa chacina. A gente tem vai concluir muito rapidamente, então eu acho que eu vou passar para o promotor Marcos Renan, mas, por favor, a gente precisa deixar um tempo para o advogado Felipe, viu, Marcos? Por favor. Tudo bem. Eu só quero deixar bem claro, eu acho até despiciando, desnecessário, é óbvio, o Ministério Público do Estado do Ceará não tem nenhum interesse de ordem pessoal contra nenhum dos 44 ou 45 a quem se imputou essa autoria dessa barbárie. O Ministério Público está cumprindo com o seu papel que lhe reservou o Constituinte de 1988, na busca da verdade real e na defesa dos interesses da sociedade do Estado do Ceará. De modo que quero deixar bem claro para os familiares desses policiais, para os próprios policiais, que o Ministério Público não está atuando de forma pessoal, individualizada. O Ministério Público apurou um fato, constatou que esse fato é típico, antijurídico e culpável e levou esse fato, juridicializou esse fato e colocou nas mãos do Poder Judiciário, que vai deliberar quem é que vai ser responsabilizado, quem é que vai ser condenado, quem é que não vai ser condenado, quem vai ser absolvido, quem não vai ser absolvido. Okay. Quero só deixar um outro esclarecimento, me permita, bem rápido. O Ministério Público do Estado, o Ministério Público, embora seja parte da ação penal, ele é uma parte, mas é uma parte imparcial.
De modo que, a qualquer momento, durante a instrução criminal, em se revelando prova de que A ou B não participou, o próprio Ministério Público é quem tem interesse de excluir quem é inocente nesse fato. Vamos lá então, Felipe Dávila. Queria agradecer mais uma vez o espaço, Plínio. Mas pode falar alguma coisa ainda que a gente tem um tempo. Se você quiser. Eu vou só fechar aqui o que nós estávamos conversando, dizendo que nós estamos achando e percebendo o momento político do Brasil é de um ativismo judicial, é de um ativismo do Ministério Público atípico, que a gente não via antes e está vendo hoje. Mesmo dentro dessa perspectiva, quando eu olho para o caso do Curió, eu consigo perceber que há uma desproporção entre o que em tese ocorreu e a quantidade de pessoas que foi denunciada. Nós não estamos dizendo que não houve a prática do crime, não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que as pessoas a quem esses crimes foram imputados não foi da forma, digamos assim, mais correta, mais olhando para o estado garantista do direito, que seria garantir o máximo possível, inclusive que essas pessoas pudessem se defender em liberdade, porque elas não oferecem risco à sociedade. Mas nós estamos muito confiantes na justiça, acreditamos piamente que a defesa vai demonstrar ao cabo a inocência dos policiais, pelo menos dos que nós estamos defendendo, né, pela associação, e ao fim a justiça vai prevalecer com absoluta certeza. Tiago Paiva, tem alguma coisa para dizer? Tem tempo ainda, mas tem que ser rápido. Se for pergunta, tem que ser rápido. Para os ouvintes, só se tem prazo nesse caso para prisão preventiva, eu acredito que não, né? Não tem prazo. Né? O prazo desde que estejam presentes, em tese, as condicionantes que fizeram ser decretada a preventiva, ela pode permanecer pelo tempo determinado. E também não tem prazo para concluir o processo para ir atribuir a ajuda. Também né? ainda também não existe. Também não tem. Pois bem, eu vou concluindo os debates do Povo de hoje. Eu quero agradecer demais a presença do Felipe Dávila, advogado da Associação dos Cabos e Soldados Militares do Estado do Ceará. Agradecer muito também ao promotor Marcos Renan pelos esclarecimentos que ele deu. É titular da primeira promotoria do júri da comarca de Fortaleza, que está acompanhando esse caso. E ao repórter Tiago Paiva, da editoria de cotidiano do Jornal Povo, um dos jornalistas aqui da casa que está cobrindo este caso. Quero agradecer aos ouvintes pela audiência e aqueles que também escreveram para a gente. E quero agradecer também ao Sérgio Vasconcelos, que esteve nos trabalhos técnicos, o Luiz Henrique, assistente de estúdio, o Alan Dantas na produção e a editora-chefe Selma Vidal, diretor responsável Eric Guimarães e direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri.